sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o judaísmo já conhecia o dever do perdão das ofensas, mas se tratava de uma conquista recente que só se conseguia impor mediante a lista de tarifas precisas. A mesquinhez humana procura sempre uma medida, uma norma que lhe dê satisfação. Perdoar sim, mas quantas vezes? Os rabinos, para acentuar a liberdade de Deus, diziam que ele perdoa 3 vezes. As escolas rabínicas exigiam que seus discípulos perdoassem certo número de vezes à mulher, aos filhos, aos irmãos, etc. E esta lista variava de escola para escola. Pedro pergunta a Jesus qual a sua taxa. Jesus havia ensinado a amar os próprios inimigos e orar pelos que nos perseguem, a fim de sermos filhos do Pai que está nos céus, que faz surgir o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e injustos, conforme podemos conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 45. No Pai Nosso, havia ensinado a pedir: Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Pedro, que pelo contato com Jesus compreendeu que as medidas até agora tidas como válidas não servem mais, tenta uma resposta: até 7 vezes? É mais do que o dobro de 3. E além disso, é um número simbólico que significa plenitude. Queridos irmãos e irmãs, Jesus formula sua resposta retomando o número simbólico, mas multiplicando-a de tal maneira que signifique uma plenitude ilimitada. É preciso perdoar sempre. A parábola que segue explica esse dever de perdoar sem limites. O sentido da parábola é que Deus perdoa gratuitamente o pecado a quem lhe pede perdão, demonstrando uma benevolência absolutamente desinteressada para com os pecadores. Em consequência dessa experiência do perdão de Deus, o homem deve aprender a perdoar seus irmãos, tanto porque suas ofensas nada são diante da gravidade do pecado, como porque ele já foi alvo do perdão de Deus. Queridos irmãos e irmãs,
O perdão das ofensas e o amor aos inimigos constitui uma das características mais evidentes e a maior novidade da moral evangélica. Mas, como acontece frequentemente, quanto maior a exigência, mais elevada a meta indicada, tanto mais mesquinha e pobre se manifesta sua realização na vida prática. Qual a influência da doutrina evangélica sobre o perdão das ofensas na vida e no comportamento prático dos cristãos? Deve-se dizer que muitos cristãos, no decorrer da história da Igreja, têm tomado a sério a palavra de Jesus, e a hagiografia cristã está cheia de exemplos sublimes de amor e de gestos heróicos, de perdão e reconciliação. Ou seja, a biografia dos santos estão cheia de exemplos sublimes. Se hoje se fala cada vez mais com frequência da paz, desarmamento, solução pacífica das controvérsias internacionais e da cooperação mútua e auxílio aos povos em via de desenvolvimento, temos de reconhecer que muitos cristãos têm contribuído para a difusão e a maturação desses ideais de cristianismo. O Evangelho teve importância capital na educação dos povos do Ocidente, e muitas ideias, instâncias e estímulos positivos alimentados por sistemas que combatem o cristianismo nasceram de uma cultura originalmente cristã e fortemente marcada pelo espírito evangélico. Meus irmãos e irmãs, mas a história dos povos, mesmo a dos cristãos, está cheia de testemunhos negativos. Guerras, discórdias, morticínios, vinganças, injustiças, guerra de religião, conquistas coloniais. E hoje, o imperialismo econômico, a exportação do terceiro mundo, a indústria de guerra e da morte, a responsabilidade dos cristãos perante o Evangelho e perante os irmãos ainda não iluminados pela luz da fé é enorme. Os contra-testemunhos desmentem no plano dos fatos todo esforço de evangelização e comprometem a credibilidade do próprio Evangelho. Mas, meus irmãos e irmãs, a iniciativa da reconciliação vem de Deus. E a Igreja e os cristãos devem ser os construtores da paz no mundo. Devem criar um clima de reconciliação, perdão, encontro, fraternidade em todos os setores e todos os níveis, desde o internacional até as pequenas relações de vizinhança e trabalho entre os esposos, entre os filhos, nas relações entre os operários e patrões, entre os pobres e ricos. Não há relação humana, por menor que seja, que não possa melhorar pela reconciliação e o perdão. A curva ascendente da violência é um apelo ao amor cristão, do qual o perdão é um momento importante. Só com amor é possível formar uma comunidade. Façamos as nossas preces. Ao Senhor, nosso Deus rico em misericórdia e que realiza os desejos de seus filhos, dirijamos confiantemente nossa oração, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos sacerdotes que receberam de Cristo o poder de perdoar os pecados, para que sejam como ele, cheios de misericórdia e compaixão, semeadores de esperança e conversão, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pobres e oprimidos que, diante das injustiças que sofrem, não reajam com violência e vingança com as armas da justiça e da razão, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que alimentam pensamentos de ódio e vingança, para que meditem na palavra de Jesus: perdoai e sereis perdoados, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor nosso Deus, acolhei a oração que vos dirigimos com confiança e humildade, e a fim de que nossos desejos sejam sempre atendidos, concedei-nos pedir o que é agradável à vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com testemunho de vossas vidas.